Salve Broncos Country do Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vitor Matheus e hoje a gente está aqui para falar sobre duas coisas que aconteceram ontem e hoje, né? Hoje é segunda-feira, dia 1º de novembro, e esse vídeo vai ao ar provavelmente amanhã, dia 2 de novembro, feriado de finados, e poético até esse vídeo ir ao ar nesse feriado um pouco triste, né? Até tá chovendo aqui no Rio de Janeiro, então deixa o clima mais de velório ainda. Bom, o vídeo era para ser um pouquinho mais para cima, né? Por conta da vitória do Denver Broncos. Afinal de contas, nós vencemos. Foi um jogo muito feio, um jogo triste, um jogo pobre em termos de técnica, em termos de futebol americano, em termos de estética. Mas é uma vitória, né? Uma vitória que coloca o time em tese ainda na briga por playoffs, mas no final das contas a gente sabe que essa vitória talvez lá na frente não seja tão comemorada, talvez nos tire de uma posição de draft um pouco mais privilegiada. Falando rapidamente sobre o jogo, mantivemos aquele ataque sem eficácia, sem brio, sem nada. Um ataque pobre, um ataque que não traz nenhuma esperança, nem para esse ano, nem para próximos anos, né? Então, mais do mesmo. E quando a defesa teve uma atuação sólida, mas a gente tem que lembrar que era contra um time que tem um ataque muito fraco, talvez seja mais fraco até que o nosso, né? Então a defesa conseguiu aparecer, tivemos um número até alto de sacks, se não me engano foram 4 ou 5. Mike Reed com um bom jogo, Shelby Harris com um bom jogo, Draymond Jones com um bom jogo, Patrick Surtain com um ótimo jogo, mas ainda assim nada demais, assim. A gente espera que a defesa apareça nesses jogos e em jogos mais difíceis, né? Não só nesses jogos mais fáceis. E o outro ponto interessante do jogo de ontem é que a gente teve a indução do Peyton Manning para o Hall da Fama dos Broncos, né? Não é o Hall da Fama, né? Eles chamam de Ring of Fame. Então ele está oficialmente, já estava marcado na nossa história, mas agora de fato ele se consolida como um dos grandes da nossa história. E foi uma cerimônia muito legal. E acho que o mais interessante disso tudo é que antes do jogo ele deu uma entrevista e ele falou que com certeza ele é um torcedor dos Broncos, né? Ele não fala mais com essa convicção do Indianapolis Colts, que foi o time que ele passou grande parte da sua carreira. Então ele realmente encontrou a sua casa em Denver. É uma pena que depois da aposentadoria dele não tenha sido lá muito feliz a vida dele como torcedor. Então, quem sabe não pinta aí uma oportunidade para ele ajudar os Broncos, né? Seja com algum papel ajudando o General Manager, né? Ajudando o George Payton, ou até juntando com um grupo de investidores, né? Ele já falou que, não falou, mas deu a entender que poderia fazer parte do grupo que vai tomar conta do Denver Broncos, né? Lembrando que os Broncos provavelmente serão vendidos no ano que vem, né? Na off-season que vem. Então vamos ficar de olho nisso aí. Tomara que o Peyton Manning seja um Bronco para sempre. E outro Bronco que a gente queria que fosse para sempre, inclusive estou vestindo a jersey dele em homenagem, é o Von Miller, né? Hoje, lembrando de segunda-feira, esse vídeo está indo ao ar terça, mas hoje a gente acordou, entre aspas, né, com a notícia de que o Von Miller foi trocado para o Los Angeles Rams por uma escolha de segunda e uma escolha de terceira rodada. Lembrando que a trade deadline, né, o limite para os times poderem fazer trocas para essa temporada, pelo menos, ocorre, no caso, vocês vão estar vendo isso hoje, né, na terça-feira. Não lembro o horário, mas enfim, a gente vai estar falando isso no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, por favor, manda uma mensagem pra gente aqui, fala com a gente no Twitter que a gente vai te colocar lá. E surpreendeu um pouco porque a gente imaginava que o Von Miller fosse ficar pelo menos esse ano, que ele fosse testar a free agency ao final do ano da NFL, né, que começa lá em março. E pegou a gente de surpresa, Foi triste, assim. Foi triste porque o último jogo dele como um Bronco foi contra os Browns de Case Keenum. Foi uma derrota que ele saiu machucado, né? E ele queria ter jogado contra o time de Washington, mas se essa troca já estava engatilhada, era fato que ele não iria jogar, porque poderia arriscar ele aumentar a contusão ou arrumar outra contusão e a troca ficar inviabilizada.
falando sobre os termos da troca, a troca foi excelente para os Broncos, excelente. A gente tem que lembrar que, para nós, torcedores do Denver Broncos, a gente sempre vai ter um apelo emocional com o Von Miller. A gente sempre vai lembrar de 2015, a gente sempre vai lembrar, né, que ele foi MVP do Super Bowl, que ele praticamente destruiu o Tom Brady naquela final de conferência em 2015, 2016. Mas o Von Miller não vale mais que uma escolha de terceira rodada esse ano. Essa é a verdade. E a gente estava com essa falsa impressão de que ele teria mais um ano, né, com gasolina para poder elevar essa defesa de nível, mas não foi o que aconteceu. Os Broncos, ele até teve um sucesso no começo da temporada, quando jogou contra times mais fracos, mas a gente viu que quando a gente enfrentou times mais estruturados, não foi bem isso. O Von Miller até teve um número ok de pressões, mas o número de sacks dele caiu muito. E inclusive uma curiosidade é que o pass rush dos Broncos melhorou, com a saída do Von Miller. Claro que isso é questão, uma situação, mas a gente tem que destacar isso. No segundo tempo contra os Browns a gente pressionou muito bem, e o jogo contra o Washington ontem também tivemos boas pressões, o número alto de sacks que eu já falei no começo do vídeo, mas de qualquer forma a gente perde um líder, e apesar dos Broncos estarem 4-4, o George Paton ele olhou para o roster dele, ele viu a forma como os Broncos estavam jogando, e ele só falou: esse time não tem condições de ir para os playoffs, esse time tem que suar muito sangue para ir para os playoffs e provavelmente não vai acontecer. Então ele, já pensando que no ano que vem o Von Miller seria um free agent e ele não renovaria com os Broncos, ele foi lá e orquestrou essa troca, que no final das contas foi muito boa. Agora, os Broncos eles vão pagar grande parte do salário do Von Miller para esse ano. Por quê? Os Rams, o Los Angeles Rams, não tem absolutamente nenhum espaço na folha salarial para esse ano. Então, a troca saiu boa pra gente, cara para os Rams, justamente porque eles não tinham condições de pagar o salário do Von Miller. Então, por isso que a gente conseguiu aí, não sei se é a terceira extra ou até a segunda extra, não sei como é que foi o processo de negociação, mas foi por conta disso que a troca saiu boa pra gente. E daqui pra frente, o que vai acontecer? Porque, em tese, o time ainda tá na briga. Se você for lá ver, o Denver Broncos ainda tem condições de ir pros playoffs, é claro, precisa ganhar a maioria dos jogos, precisa ter uma campanha boa. Mas no momento, semana 8 da NFL, semana 9 agora, os Broncos estão na briga, Se você olha só o calendário, se você olha só os recordes dos times, você vai ver que os Broncos estão na briga. Mas não é bem assim, a gente sabe que não é assim. Quem vê os jogos, quem acompanha a gente aqui no Broncos Brasil, sabe que está muito longe disso, muito longe, infelizmente. Então daqui pra frente o que a gente vai ver? Como eu falei, eu tô gravando esse vídeo na segunda, então pode ser que esse vídeo fique um pouco ultrapassado, porque quando eu postar e quando você estiver vendo esse vídeo, talvez os Broncos já tenham trocado outros jogadores, que é uma realidade. Os Broncos, mesmo que os Broncos não troquem mais nenhum dos seus jogadores para outros times, os Broncos já vão ser considerados vendedores nessa trade deadline. Por quê? Porque trocaram simplesmente o cara que era o rosto, a cara da franquia, nesses anos pós-Peyton Manning. Por mais que ele não estivesse mais jogando a nível de MVP do Super Bowl e tudo mais, ele ainda era um líder do vestiário, era um cara que trazia muitas coisas boas, tanto dentro quanto fora de campo. Então, essa troca, ela diz uma clara mensagem pra gente que esse ano a gente, óbvio, vai competir, vamos ver o que vai acontecer, até porque o Vic Fangio tá no hot seat, então, Vic Fangio, Katian, toda a comissão técnica, tá no hot seat, então, não sei se eles conseguiram um milagre e tal, mas a princípio o caminho do Denver Broncos daqui pra frente é um rebuild. E aí, eu não queria deixar esse vídeo muito longo, mas eu queria trazer uma contextação, porque um time que está, assim, em termos de rebuild, tem que pensar em duas coisas. O primeiro é fazer a sua fundação. O que é a fundação? É você saber quais são os jogadores que você vai contar, e de preferência jogadores jovens, jogadores que vão contribuir no presente, no futuro próximo e de repente no futuro distante. Então vocês fiquem tranquilos com toda a classe desse draft, claro, isso é indiscutível. Patrick Surtain, Javonte Williams, Baron Browning, Caden Stearns, todos eles estão tranquilos, não vão ser trocados. Outros jogadores que não vão ser trocados, Jerry Jeudy não vai ser trocado. Noah Fant, acho que não vai ser trocado. Acho.
Cortland Sutton e Tim Patrick são dois jogadores que estão em ano de contrato, então é bem possível que os Broncos só mantenham um dos dois. Então eu não me surpreenderia se a gente trocasse por um dos dois. Melvin Gordon também está em ano de contrato e com a ascensão do Javonte Williams pode ser que ele seja trocado. O Tennessee Titans, por exemplo, acabou de perder o Derrick Henry, pelo menos para a temporada regular inteira. E o jogo corrido deles é preponderante, né? É a parte forte do jogo deles, então de repente faria sentido uma troca. Mas o Melvin Gordon vem jogando muito bem pelos Broncos, então não sei se valeria a pena trocá-lo por qualquer coisa, né? Mas aí, voltando à parte dos jogadores jovens, a gente pensa sempre o quê? Na posição principal do jogo, que é a posição de quarterback. Os Broncos, como vocês sabem, passaram, né, o Justin Fields na posição número 9, com a justificativa de que um quarterback calouro não ajudaria esse time, né, a voltar aos playoffs já no ano 1. E eu concordo com isso. Eu acho que se essa era a intenção dos Broncos, tanto do Vic Fangio quanto do George Paton, lembrando que o George Paton ele tem que mostrar serviço ao longo dos anos, o Vic Fangio teria que estar mostrando serviço já logo de cara. Mas o fato da gente ter passado o Justin Fields e o fato de o Teddy Bridgewater ter sido escolhido como quarterback titular demonstrava que os Broncos tinham condições, ou pelo menos na cabeça deles, pensavam que tinham condição de competir logo agora. E não conseguiram. Tudo bem, isso é passado, a gente não tem como ficar chorando esse leite derramado. Mas daqui pra frente, o que tem que ser feito? Tá? Essa vitória de ontem, foi o que eu falei, ela foi boa por um ponto, né? Voltamos a ficar pelo menos 50-50, né? 4 vitórias e 4 derrotas, mas ela talvez engane mais do que colabore para o futuro próximo. Porque vocês sabem que eu era a favor do Drew Lock ser o titular em relação ao Teddy Bridgewater. Não me importaria se o Teddy Bridgewater virasse titular durante a temporada, mas no começo da temporada eu começaria com o Drew Lock, até porque o teto do Drew Lock é muito superior ao do Teddy Bridgewater, isso para mim é indiscutível, né? Mas eles decidiram ir pelo caminho seguro, né? O veterano que conhece mais a liga, conhece mais o playbook, blá. Mas no final das contas a gente se enfiou nessa situação de merda, com todo respeito, e desculpa o palavrão, mas é uma situação de merda. E eu não vejo motivo algum para o Drew Lock não ser nomeado titular o quanto antes. Por quê? Os Broncos, na cabeça do George Paton, e isso foi materializado na troca de hoje do Von Miller, não vão competir esse ano. Então eles têm que descobrir o máximo, o que eles têm em cada jogador. Isso não vale só para o Drew Lock. Eu inclusive já falei aqui nas lives, nos podcasts, já falei que eu acho que o futuro do Drew Lock não vai ser em Denver. Eu acho que ele vai jogar em outro lugar. Mas por que isso é importante? Porque você vai conseguir ver o que outros jogadores fazem com quarterback diferente, na adversidade. O No Offense é um caso que está jogando muito mal com o Teddy Bridgewater e com o Pat Shermer. Tá? Mas por que isso? Porque o braço do Teddy Bridgewater não é forte o suficiente para poder fazer aqueles lançamentos no meio do campo, aquelas janelas mais curtas, ou tentar aquelas bombas longas, né? Ele até consegue, claro, fazer os passes de 40, 50 jardas, mas a bola demora muito para chegar. E isso acaba atrapalhando tanto o recebedor e favorecendo o defensive back. Mas no final das contas, eu acho que essa troca do Von Miller, ela representa uma mudança de cenário para os Broncos. A gente já falou aqui várias vezes de que, beleza, tem que ter o seu quarterback e tal. Mas os Broncos ainda assim têm um time bem estruturado, tem bons valores, pelo menos individuais, para poder levar isso para frente e tentar achar o seu quarterback do futuro ou achar o seu quarterback a curto prazo, digamos assim, de repente o Aaron Rodgers, o Russell Wilson, Matt Ryan, talvez fiquem disponíveis nessa free agents, nessa próxima off-season, perdão. Mas isso tudo vai ficar mais para frente. Então, no momento, a troca do Von Miller é um pouco doce e amarga, né? Assim, é um jogador histórico dos Broncos, assim, eu acho que ele vai terminar a carreira dele certamente como um dos líderes de sacks da NFL, tá? E dos Broncos ele é o líder de sacks, então ele já é uma lenda dos Broncos, ele vai ser Ring of Fame, eu acho que ele vai ser Hall of Fame, eu acho que ele tem condições de ser First Ballot, ou seja, ele vai ser
eleito para o Hall da Fama no primeiro ano de elegibilidade. E então, por conta disso, é triste ver essa partida do Von Miller, né? Depois de ser MVP do Super Bowl, não ter conseguido alcançar muitas coisas em Denver. Então a gente fica com essa sensação de que nós desperdiçamos um pouquinho esse auge do Von Miller. Mas é isso. Mas, por outro lado, a gente conseguiu duas boas escolhas, né? Duas escolhas dentro do top 100. Não vão ser escolhas altas, porque certeza que os Rams vão para os playoffs e, na minha concepção, os Rams vão avançar nos playoffs. Inclusive, eu acho que são um dos favoritos para chegar pelo menos na final de conferência. Então, essas escolhas vão ser bem de final de rodada. Mas, ainda assim, são escolhas no top 100 que a gente vai conseguir aproveitar, se tudo der certo. Bom, o vídeo ficou um pouquinho mais longo, não é o tipo de vídeo que a gente costuma fazer aqui no canal, mas se vocês gostaram, deixa um joinha aqui embaixo, comenta o que você achou dessa troca, fala pra gente se a gente fez tudo errado ou se fez tudo certo, né? Se você acha que a gente deveria ter pedido mais, pedido menos, manda aí nos comentários que a gente vai tentar responder. E, mais uma vez, entre no nosso grupo do WhatsApp, que é muito legal. Tá? Segue a gente no Twitter, segue a gente no Instagram, em @broncos_br, e fica ligado que a gente sempre está fazendo live, sempre está fazendo conteúdo aqui pro canal e pro nosso podcast. Beleza? Valeu, pessoal. Forte abraço, bom feriado a todos e o Broncos, afinal das contas, é isso. Por isso que a gente está aqui. Beleza? Valeu, um abraço.